Olá, seja bem-vindo ao podcast do IBL, onde se informa sobre tudo o que está acontecendo nos setores de logística e infraestrutura do país. E a edição de hoje tem um convidado muito especial, o comandante e capitão de mar e guerra, Vanderlei Nunes, membro da Diretoria-Geral de Navegação da Marinha do Brasil. Ele vai traçar um panorama muito detalhado das hidrovias brasileiras, seus desafios e necessidades em um país que explora pouco mais de 30% de sua malha modal fluvial. E nós vamos começar nosso podcast revelando o potencial hidroviário brasileiro e como efetivamente estamos fazendo uso desse modal. O país possui uma região enorme de rios navegáveis, mas nem todos são aproveitados. Cerca de 60 mil quilômetros de rios nós temos para utilizar na navegação, mas estamos usando somente 20 mil quilômetros, um terço basicamente. Então o potencial de utilização pode ser aumentado e precisa ser aumentado, porque comparado com outros modais de transporte, aqui no nosso país, por exemplo, as rodovias, nós temos 1.720.000 quilômetros de estradas, mas somente cerca de 10% estão pavimentadas. As ferrovias estão com 30 mil quilômetros e sendo retomada agora pelo governo atual para a implantação e complemento das rodovias para escoamento de cargas. As hidrovias precisam entrar também dentro desse conjunto, porque é muito importante no sentido de dar escoamento das nossas cargas, melhorar o frete para o produtor e o preço da nossa commodity no exterior vai ficar bem mais competitivo. Portanto, as nossas hidrovias precisam ser implementadas efetivamente. Nós temos atuação do governo federal, através do Ministério da Infraestrutura e do DENIT, ações sendo feitas, mas são insuficientes, não só no investimento de recursos financeiros, como também na conclusão dos planos que existem, que não são colocadas. Nós temos, por exemplo, dados da Confederação Nacional de Transporte de que cerca de 10% do investimento colocado para os transportes de hidrovias, somente a metade é investido. Ou seja, o dinheiro que é colocado corresponde à metade daquilo que foi autorizado a se investir no modal. Portanto, nós temos países no mundo com tamanho similar ao Brasil, como Estados Unidos, China, Rússia, que utilizam as suas hidrovias em cerca de 60% para transporte interno de suas cargas, de grandes volumes para grandes distâncias. E aqui no Brasil, a gente só usa 5%. Por que o Brasil perdeu o espaço hidroviário? Bom, nós temos uma questão histórica, né? Os nossos rios, eles sempre foram utilizados, desde a época dos portugueses, para transportar grandes cargas, como minerais, como madeira, através dos rios. Então nós temos uma história de transporte de commodities por rios navegáveis. Entretanto, a história do transporte, da logística de transporte no nosso país, ela demonstrou o seguinte: nos últimos 100 anos, por exemplo, nós tivemos cerca de 11 instituições governamentais que administraram e gerenciaram as hidrovias. Nesse mesmo período de 11 anos, os Estados Unidos só teve uma instituição que administrou o transporte hidroviário. E na França tivemos 2 instituições em 100 anos. E no Brasil tivemos 11. Isso é uma política de governo que, em detrimento de uma política de Estado, que é mais de longo prazo, onde se pode planejar e, independente de quem está exercendo o executivo do país, o planejamento permanece. Essas são as grandes diferenças. Nós tivemos aqui, até 1940, a única rodovia asfaltada foi a Rio Santos. Aliás, a Rio-São Paulo, desculpe. A Rio-São Paulo, a Dutra, foi a única rodovia brasileira asfaltada até 1940. A partir de 1950, Kubitschek adotou uma política para incentivar as rodovias, que foi muito importante, mas colocou as ferrovias como se fosse uma coisa do passado. Ou seja, o governo atual
tem uma oportunidade muito grande no momento, mas não pode cair nos erros dos governos anteriores, que foi de priorizar um modal em detrimento dos demais. Isso é uma parte histórica nossa que justifica o porquê que as hidrovias não estão sendo utilizadas com todo o seu potencial, juntamente com o modal ferroviário e o modal rodoviário. O desenvolvimento desse modal daria um plus na conexão do país? Quais as vantagens que a hidrovia oferece? Sim, a hidrovia, ela desenvolve a região. Nós temos dados do antigo Ministério dos Transportes, da ANTAC de 2015, que demonstra um fator muito interessante. Para se implementar 1 quilômetro, para se produzir 1 quilômetro de ferrovia no Brasil, ela custa 3 vezes mais do que 1 quilômetro de rodovia. E a rodovia custa, 1 quilômetro de rodovia para se construir, custa 15 vezes mais do que de um rio navegável, né? Agora, para se manter esses modais, a coisa se inverte um pouco. A rodovia custa 3 vezes mais do que a ferrovia, para se fazer a manutenção dela de 1 quilômetro, e a ferrovia custa 2 vezes mais do que a manutenção de um rio navegável. Nós temos os rios que são potencialmente navegáveis, são aqueles que necessitam da intervenção humana, tá? Com a construção de eclusas, derrocamentos, sinalizações, transformar o rio que já existe numa hidrovia. E isso coloca em desenvolvimento toda a região por onde a hidrovia vai percorrer. Nós temos, na verdade, no Brasil, somente um caso de hidrovia, que é a Tietê-Paraná. A Tietê-Paraná, quando ela foi feita, simplesmente ela fez um corredor multimodal, tá? Ela entrou em operação impulsionando e implementando 23 polos industriais ao longo do seu trajeto, também 17 polos turísticos e polos de distribuição de carga. Ela também transporta pessoal, mas um fato interessante que existe na Tietê-Paraná é que, basicamente, paralelo a ela, nós temos uma ferrovia e uma rodovia que cruza todo o estado de São Paulo, de leste para oeste. E nós temos o exemplo na ferrovia, o que é transportado na rodovia e no Tietê-Paraná. A maioria das cargas são transportadas pela hidrovia. Então, é a prova concreta de que o modal hidroviário, além dele ser o mais barato para se implementar e para se manter, ele também é o que polui menos o meio ambiente, ele é um modal em que oferece os menores fretes para o produtor, isso é extremamente importante, e também é aquele modal que consegue transportar muita carga. Um comboio, por exemplo, com empurrador e 6 barcaças, corresponde a quase uma centena de vagões de trem, tá? E de caminhões, então, nem se fala. Portanto, todos sabemos que esse modal hidroviário é o mais vantajoso. Entretanto, o que precisa para o país é utilizar os 3 modais importantes, o rodoviário, o ferroviário e o hidroviário, um complementando o outro, e a intermodalidade se faz necessária, porque existem complementos importantes. O produto, ao sair da fazenda do produtor, ele tem que usar caminhão, até chegar numa ferrovia ou chegar numa hidrovia. E depois, para chegar no porto, ao desembarcar, também tem que usar o caminhão. É o que se chama de primeira e última milha. A Freelog é uma peça estratégica no desenvolvimento do modal hidroviário? Nós temos realmente diversos encontros e seminários que tratam sobre as hidrovias. Os dados estão disponíveis, segmentos estão interessados. Entretanto, a gente precisa sair desses diagnósticos e partir para as ações necessárias. A atuação da Freelog eu considero extremamente importante dentro desse contexto. Temos algumas ideias a oferecer à Frente Parlamentar Mista de Logística e Infraestrutura para não
colocar as hidrovias com prioridade, mas sim igualar a hidrovia junto com o modal ferroviário e rodoviário, porque eles são complementares. Isso é extremamente importante. Nós temos dentro do Ministério da Infraestrutura o DENIT, que cuida das ações, possui um atlas no seu site na internet, sempre atualizado. Nós vemos que as ações são feitas, existem acordos entre o DENIT e a Marinha, a parte de cartografia, de sinalização, ela é feita. Nós temos os rios que são estaduais e os rios federais. Os rios federais são aqueles que cruzam a divisa de pelo menos 2 estados. Esses são os rios bem importantes para o transporte de cargas a longa distância, com grandes volumes e que oferecendo fretes mais baratos. O que se precisa fazer é implementar as ações necessárias e pararmos de começar a mostrar dados, mostrar informações sobre vantagens do modal hidroviário. Já estamos no momento ideal dentro do governo Bolsonaro de implementarmos, aliás, uma política de governo. Uma política de Estado, e sairmos dessa parte de política de governo. Uma política que o país possa utilizar a longo prazo, com um bom planejamento, e não se vai gastar muito para se implementar um rio navegável já por alguns quilômetros e estender a sua navegação para outras regiões. Para termos uma ideia, uma eclusa, para ela ser construída junto com uma usina hidrelétrica, ela custa 7% do valor da construção da usina hidrelétrica. Mas se ela for construída depois que a usina está pronta, ela vai custar 42% do valor da usina. Portanto, temos uma lei que foi sancionada em 2015, chamada Lei das Eclusas, é a 13.081, se não me engano. Essa lei, ela obriga que, ao se construir uma usina hidrelétrica num rio navegável, tem que colocar uma eclusa junto, para permitir que o desnível feito não atrapalhe a navegação. Qual a sua sugestão para a Frenlog? Existe um grupo bastante atuante, cuja sigla é Painel, é o Pacto Nacional da Infraestrutura e Eficiência Logística. Dentro desse grupo se estuda, se analisa e se apresentam propostas nos modais de transporte na logística do país. E onde está inserido também o segmento das hidrovias. Seria bastante interessante o deputado Edinho Bens, que é o executivo da Frenlog, que já tomou conhecimento de algumas informações sobre a atuação desse grupo do painel nas hidrovias, que ele recebesse uma explicação detalhada, e a Frenlog poderia sim, junto ao Congresso Nacional, com uma ideia de criar uma comissão interministerial para recursos das hidrovias. Essa comissão interministerial, ela envolveria outros ministérios que estão diretamente ligados aos rios navegáveis, que são o Ministério de Minas e Energia, o Ministério da Infraestrutura, o Ministério da Defesa, onde a Marinha do Brasil está inserida, o Ministério da Agricultura, o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério do Turismo, enfim, uma comissão interministerial para estudar uma nova matriz de transporte para o país. Abaixo dessa comissão interministerial sendo formada, nós teríamos os arranjos de produção locais, os APLs, onde seria inserido a iniciativa privada, os governos estaduais, municipais, enfim, todos os atores que vão se aproveitar, que vão ser necessários para a colocação de uma hidrovia realmente para funcionar. E como se pretende, no grupo de trabalho, fazer a ação casada junto à Frenlog? Nós pretendemos mostrar ao senador Wellington Fagundes, apresentar a ele todas as vantagens das hidrovias para que esse modal de transporte seja equiparado junto com o rodoviário e o ferroviário, integrando esses 3 importantes modos de transportar cargas no interior do nosso país, até chegar nos portos para a exportação das nossas commodities. Com essa apresentação, pretendemos colocar a proposta de criação da Comissão Interministerial para as hidrovias e, consequentemente, a formação regional dos APLs, os arranjos de produção local, onde a iniciativa privada seria inserida.